Começando, estamos ao vivo mais uma vez no Facebook do Preparatório Paulo Freire. A gente vai começando daquela forma devagar, esperar o povo chegar. A galera vira aí de outras ocupações, dessa vez não de outras aulas, né? Para estar num pequeno recesso. Mas a gente vai esperando o pessoal chegar aos poucos. Né? Importante dizer assim, começo, estou vendo que tem uma outra pessoa chegando, e aí já vou dizendo, né, que a gente está aqui mais uma vez com o projeto Vozes Pretas, uma iniciativa que a gente construiu, está construindo nesse mês de julho aqui no Preparatório Paulo Freire. Foi a nossa maneira, né, de participar um pouco dos movimentos, das lutas, das preocupações que foram motivadas aí pelo Black Lives Matter nos Estados Unidos, Vidas Negras Importam aqui no Brasil, discutindo as questões de raça e racismo, né, principalmente da violência policial, mas todas as questões que nos atravessam de alguma forma. Então, durante as sextas-feiras de julho, a gente está vindo aqui, cada sexta, com uma pessoa negra diferente, partilhando suas histórias, partilhando seus trabalhos, seus projetos, suas pesquisas. Né? A gente já recebeu a Cassiane, que é psicóloga, o Pedro Paulo, que é pesquisador na área de segurança pública, semana passada a Luciana Lau, que é minha tia, e também psicóloga e arteterapeuta, partilhando uma série de coisas, né? Tem bastante conversa boa. E hoje a gente vai receber o Valmir, que vai se apresentar daqui a pouco. Eu não vou apresentar ele, não apresento ninguém. Mas a gente vai receber com muita alegria o Valmir. Recadinhos iniciais. Todas e todos podem acessar todas essas lives no YouTube também. Se quiser assistir depois, vai ficar disponível aqui e também fica disponível lá no YouTube, tá? Não consigo botar ao vivo lá, mas depois fica disponível. Só procurar Preparatório Paulo Freire, qualquer coisa depois eu coloco o link aqui também, mas fica disponível lá. E outro recado inicial muito, muito, muito importante é, gente, por favor, comentem, tá? Todos os comentários são muito bem-vindos, claro, sempre mantendo respeito à dignidade, mas comentando o que vocês acharem interessante, tá? Podem ser perguntas, podem ser comentários mesmo de vocês, coisas que vocês acharam, querem colocar aqui pra gente. Esses comentários vão ser o nosso diálogo no final. Então, depois que o Valmir expor suas ideias, fazer sua fala, a gente traz os comentários para comentar, bater um papo, tá? Então, isso é muito importante para a coisa ser no diálogo, né? Não ser só a gente aqui falando, o Valmir falando o tempo todo, ser um diálogo interessante. Então, fiquem super à vontade para comentar, beleza? Bom, vamos começar. No começo desse ano, eu e meu amigo Matheus, que leciona literatura aqui no curso, tivemos uma experiência com alunas e alunos aqui do pré um tanto quanto complicado. Nós demos uma aula conjunta a partir da música Negro Drama, do Racionais MCs, e, óbvio, o tema racial foi a pauta principal. Só que o debate logo esquentou, que talvez também seja um pouco óbvio, e nem eu nem ele conseguimos conduzir a conversa sem que houvesse ofensas e um certo trauma. Aquilo marcou minha semana. Eu não sabia o que fazer no outro dia de aula. Continuava o debate, chamava a atenção da turma, deixava quieto. Eu tinha medo de dizer algo e desabar, e tinha medo de não dizer nada e tudo desabar. Me senti numa verdadeira sinuca de bico, numa encruzilhada. Nesta mesma semana, o senhor Valmir da Silva apareceu aqui em casa. Opa, Valmir dos Santos, perdão. Apareceu meu pai, aqui em casa. Então tá certo. Eu não sabia seu sobrenome até hoje, então estou aprendendo. O Valmir dos Santos apareceu aqui em casa. Veio comprar laço com a minha mãe para dar para alguém, acho que para sobrinha, não lembro direito. E a gente conversou sobre muita coisa naquele dia. No meio da conversa, eu acabei falando sobre a situação do pré. O Valmir ouviu com calma meu desabafo e depois começou a falar um pouco sobre raça no Brasil, sobre advocacia e racismo, sobre como ele via tudo aquilo, sobre o que já viveu. Valmir, eu confesso que eu não guardei suas exatas palavras,
mas porque minha memória é fraca mesmo. Mas eu lembro como se fosse hoje a sensação que me deu quando eu parei e te ouvi. Foi um sentimento forte que eu não poderia deixar embora. Eu, na verdade, queria que você terminasse logo de falar para eu poder te dizer o que estava pulsando aqui dentro. E o que eu queria dizer era, Valmir, você não quer falar lá no pré? A galera precisa te ouvir. Eu quis contar essa história porque você não sabe, Valmir, nem eu sabia na hora, mas o Vozes Pretas começou em grande parte com você naquele dia. Começou com Olha esse só, sentimento forte que a tua que voz coisa, trouxe que e foi honra. crescendo até chegar nesse espaço. Naquele dia foi plantada em mim a certeza de que, independente do que eu tivesse para dizer ou calar dessas imensas encruzilhadas da vida, ia fazer bem mais sentido se outras vozes pretas viessem comigo. E hoje, finalmente, a voz que vem é a do Valmir. Voz dos pré-comunitários, voz que canta e floresce, voz que clama por bênção e por justiça. Valmir, seja muito, muito bem-vindo ao Preparatório Paulo Freire. Fique muito à vontade, porque a galera precisa te ouvir e a voz é toda sua. Oh, muito obrigado. Antes de qualquer outra coisa, quero agradecer ao Preparatório Paulo Freire, na sua pessoa, Nicolas, pelo convite e pelas suas belíssimas palavras. Eu me lembro dessa nossa conversa, me lembro da sua inquietude, me lembro da sua preocupação com relação ao que viria depois daquele debate acontecido entre seus alunos, suas alunas, creio. E desde já posso lhe dizer que o debate ter acontecido, acalorado ou não, já pode ser considerado um ponto positivo. Mas para não atropelar um pouco aqui as ideias e não aborrecê-los prematuramente, deixa eu fazer uma breve introdução aqui, dizendo quem eu sou, como eu vim parar aqui. Valmir dos Santos, advogado, nasci no Rio de Janeiro, já há meio século, né? Embora a melanina ela deu uma certa disfarçada, mas em maio completei o meu primeiro meio século de vida. E ter me tornado advogado e enveredar por essa área antirracista foi uma consequência muito interessante de pontos que eu vim retrospectivamente observando na minha vida, como se já fosse um caminho previamente delimitado ou pontilhado que eu acabei por seguir, né? Por que eu digo isso? Na minha infância, pelo menos na minha infância lembrável, né, de 5 anos até em diante, eu morei no bairro de Rocha Miranda, na zona norte aqui do Rio de Janeiro, até aos 14 anos. Aos 14 anos eu fui morar em Belfor Roxo, Sargento Roncalli, né, e Rocha Miranda, tempos depois eu vim a descobrir, não existia o Luiz da Rocha Miranda, que aliás dá nome até uma maternidade, etc. Mas posteriormente eu vim a saber que Rocha Miranda era uma família rica e influente e que eu vim a encontrar no documentário Menino 23. Menino 23, aliás, é um documentário, já fica uma dica para quem ainda não assistiu. Estou começando a colocar um easter egg aqui na conversa. Quem ainda não assistiu esse documentário, por favor, assista e conheça a Rocha Miranda. O segundo passo que me levou indiretamente a essa consciência da necessidade de um debate racial na sociedade foi o fato de eu ter, ao chegar ao ensino médio, né, o que antigamente se chamava segundo grau, eu estudei num colégio chamado Marechal João Batista de Matos, que fica em Coelho Neto, ali às margens da Avenida Brasil. João Batista de Matos foi o primeiro negro a receber a patente de general, no ano de 1955, no Exército Brasileiro, e foi o primeiro marechal negro na história do Exército Brasileiro.
também aconteceu em 1965. Evidentemente, na época, isso para mim não estava ligado, não fazia tanto sentido de como isso iria, de certa forma, não nortear, mas sulear, como diria Paulo Freire, a essa minha trajetória, esse caminho que nos trouxe até essa conversa. Na minha família, meus pais não tiveram muito ensino formal, né? E eu sou o primeiro da família a concluir nível superior. Logo em seguida vem minha irmã Ana Paula, que formou-se em Educação Física na Rural, hoje é professora da Rede Municipal do Rio, enfim. E sempre que eu volto a esse tema da educação formal, eu gosto de enfatizar esse aspecto. Meus pais, eles não tiveram educação formal, e ao chegar no final do ensino fundamental, que seria o 9º ano hoje, na época era a 8ª série, no finalzinho do ano, eu não sabia o que vinha depois. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer exatamente isso que eu estou dizendo. Ao terminar a 8ª série, eu não sabia o que acontecia depois numa vida estudantil, por falta de referência. Não sabia que as pessoas podiam fazer cursos de formação profissional, enfim. Eu simplesmente não sabia. E aí eu acompanhei. Você não sabe para onde ir, você meio que vai atrás de alguém, né? E alguns colegas meus, ao finalzinho do ano, diziam: eu vou fazer prova para o Colégio Naval, vou fazer prova para o Colégio Naval. E quando alguém me percebeu e perguntou: o que você vai fazer a partir daqui? Eu respondi o óbvio: vou fazer prova para o Colégio Naval. Fiz. Na época, a prova era feita no Maracanã. Você tem uma ideia de como, né? Como este amigo seu aqui já andou, né? As rugas andam se aproximando muito velozmente. Essa prova que era feita no Maracanã, literalmente, no estádio do Maracanã, nós fazíamos as provas sentados nas arquibancadas. E eram 2 ou 3 dias de prova, se eu não me engano. E nesses dias eu fui uma das pessoas mais rápidas na prova, né? Tanto que ao 3º dia, um dos responsáveis falou: olha, você está sendo um dos primeiros a sair, isso aí é sério? E aí eu falei para ele: não sei, vamos ver o resultado, etc. Claro que essa foi uma resposta politicamente correta. Por quê? Eu saí cedo porque existem questões de geometria que eu não sei fazer até hoje naquela prova, né? O mais próximo que eu estive do Colégio Naval foi aquela prova. Eu não tinha absolutamente nenhuma aptidão para militarismo, enfim. Eu fui parar ali totalmente por acidente. E pela falta de perspectiva, na verdade, eu fui atrás de alguém que falou que ia fazer, eu fiz também. E ao ingressar no 2º grau, isso por uma informação que minha mãe conseguiu de uma vizinha, de que um colégio havia vagas, enfim, eu fiz um curso que ele tem um nome muito pomposo, né? Formação Geral. É um curso que eu costumo dizer que é uma certa propaganda enganosa, porque, na verdade, ele não te forma em absolutamente nada, né? Você fala, fiz formação geral, que é uma coisa, né? Dá a impressão de que você, ao sair, você é tudo. Formação geral. E eu saí de lá com essa, ou melhor, sem essa formação. Eu acho que esse período me formou em curiosidade, me formou em observação, me formou em dúvida, e a dúvida sempre me impulsionou muito. A dúvida, ela acabava de alguma forma, me levando além. A dúvida é a curiosidade. Porque algum tempo depois dessa formação geral, eu comecei a fazer um curso de informática. Na época, diziam que era futuro, etc. Então, acho que eles tinham razão, né? Tanto é que estamos conversando aqui online. E, paralelamente, eu comecei a estudar inglês,
que viria a ser, com o futuro, grande parte da minha, digamos assim, salvação até profissional. Não demorei a abandonar toda e qualquer tecnologia da informação, rapidamente eu fugi daquilo, porque eu também não tinha aptidão, como não tenho até hoje, né? Estou aqui olhando a câmera e mexendo a cabeça para ver se eu estou realmente enquadrado, porque eu não conheço bem essas ferramentas, mas eu continuei estudando inglês. E, posteriormente, eu acabei trabalhando no mesmo curso onde eu me formei, né? Fiz uma formação de professor de inglês, etc., e dei aula nesse curso, um curso chamava Aliança Programada de Ensino em Nova Iguaçu, na Otávio Tarquini. E, através desse curso, que eu cheguei ao pré-vestibular para negros e carentes, porque dois interesses meus acabaram se encontrando. Um era a prática do inglês, o ensino de inglês, etc., que já me causava um prazer muito grande. Eu sempre gostei de ensinar, né, essa coisa. E só uma breve observação: eu nunca gostei e nunca incentivei nenhum dos meus alunos a me chamar de professor, porque eu não acho legítimo. Eu não fiz uma formação de professor. Mas eu gosto da palavra teacher, porque teacher é aquele que ensina, que instrui aquilo que ele aprendeu, seja o que for. Eu gosto muito disso, né? Sou um teacher, mas não sou um professor. E, paralelamente a isso, a minha curiosidade, meu senso de observação e, como diz um amigo meu, a vergonha na cara, me fez perceber que a sociedade brasileira apresentava, em muitos aspectos, uma questão racial muito gritante, né? Muitos dizem que o Brasil tem um racismo velado, etc. Eu não sou muito partidário disso, não. Eu tenho a nítida impressão de que o nosso racismo é aberto. Ele só não é admitido por muita gente, mas eu não vejo isso como uma coisa velada, não. E aí, vou fazer o link com o pré-vestibular de vocês, o comunitário Paulo Freire, e recuperando o início da nossa conversa, a minha alegria e a minha satisfação de estar conversando com vocês é exatamente por conta disso. Eu também fui parte de um projeto de pré-vestibular, embora não tendo sido aluno do pré, mas eu entrei como professor nesse pré, na época era em Nilópolis, estavam prestes a ser montado, mas a minha primeira conversa sobre esse sistema de pré-vestibular foi com o Frei Davi Raimundo dos Santos, da Educafro, hoje à frente da Educafro, e eu conversei com ele no salão da igreja, ali em São João de Meriti, São João Batista. Eu fui lá porque eu tinha lido uma matéria no jornal falando sobre esse pré-vestibular para negros e carentes. Isso me inquietou imensamente. Fui lá conversar com o Frei Davi, e uma das primeiras perguntas que eu fiz a ele foi: por que esse nome? Porque é uma coisa... negros e carentes, a força simbólica que esse nome tem, ela é muito grande e parece, dependendo da ótica de quem observa, parece algo depreciativo. E eu perguntei a ele por que se chama Para Negros e Carentes. E ele, brilhante, uma figura brilhante, ele me deu a seguinte resposta: ele falou: tem esse nome exatamente para você perguntar. E aí eu, sem entender, ele começou a me passar aqueles dados: percentual de negros no ensino superior, percentual de negros no judiciário, enfim, nos postos mais altos do militarismo. E perceba, a gente não está falando de hoje, a gente está falando de, digamos, 1990 e algo, 95, 96 talvez. E nesse período, essas informações que ele me passou, na verdade, me despertaram mais uma curiosidade grande, que eu já era curioso, uma dúvida ainda mais profunda, e que me fez, de fato, mergulhar nisso. Eu falei: vamos olhar isso aí direitinho, vamos olhar essa história. Comecei a perceber que essa realidade era muito visível, era muito
impactante, né, para quem a percebe, para quem passa a ter esse filtro no olhar. Ela é muito impactante e, volto a dizer, contextualizando o momento histórico, a gente estava falando de final dos anos meados para o final dos anos 90. Era pré-Google, né? Enfim, e perceber isso no dia a dia, perceber isso na falta de ocupação de espaços, me levou a me aprofundar cada vez mais nessa realidade. Fui professor nesse pré-vestibular em Nilópolis, inclusive eu vi aqui uma mensagem que me passou de uma pessoa muito querida, que foi minha aluna, Mônica Manhães. Mando um abraço imenso para ti, Mônica, prazer te ver. Fui professor em Nilópolis, na época dei aula de inglês em parceria com uma professora norte-americana que morava em Petrópolis, chamada Dona Glenn Rossi. E, na época, quem estava à frente a sala de aula era num espaço cedido pela Igreja Católica, essa igreja de Nossa Senhora Aparecida, talvez, em Nilópolis, na Mirandela, não me recordo bem a santa, perdão, padroeira. E na época estavam o Frei Vitalino Piaia e o Frei Tatá, que é uma pessoa, uma figura histórica, um defensor de direitos humanos e de direitos da negritude, que dispensa maiores apresentações. Inclusive, nesse período, nós chegamos a ter, sob a regência de Dona, que além de professor de inglês era também musicista, nós ensaiamos ali uma montagem de um coral afro, que se chamava Projeto Cultural Raízes, né? Chamava Procurai, Projeto Cultural Raízes. Desnecessário dizer que, para alguém que já visava essa pesquisa, já visava esse aprofundamento na questão racial, não demorou muito para que eu não só ingressasse no coral, mas como também aprofundasse essa temática. Também dei aula num outro núcleo, em Vila Tiradentes, só que aí eu já fui um pouco mais ousado e por força das circunstâncias, acabei dando aula de redação, né? Uma coisa muito interessante, mas eu gosto, é uma coisa que é boa, porque te leva a dar alguns palpites, como sendo uma coisa muito técnica, uma coisa muito respeitada, etc., quando, na verdade, você está dando sugestões, né? E ali fui professor desses 2 núcleos de pré-vestibular, mas à medida que ia se aproximando a minha formatura, porque até então eu era acadêmico de direito, né? Já ia começando meu período de estágio, o tempo foi ficando menor, enfim, eu acabei abdicando dessas aulas para buscar o meu estágio. E o primeiro estágio que eu procurei, eu tinha em mente estagiar num espaço em que eu pudesse explorar a questão racial sob a ótica do judiciário, sob a ótica do enfrentamento judicial dessa questão. Porque, embora casos acontecessem, menções fossem feitas, eu não via retorno nenhum com relação a essa questão processual da discriminação racial. Nesse momento no Brasil, esse era um tema que, de fato, despertava a atenção, inclusive despertava a atenção de algumas agências de fomento daqui, do exterior, como a Fundação Ford, por exemplo, que apoiou diversos projetos aqui em vários estados aqui do Brasil, um dos quais foi o do CEAP, né, o Centro de Articulação de Populações Marginalizadas. O CEAP, que eu conheci na pessoa do professor Ivanildo Santos, Babalaô Ivanildo Santos, meu abraço, meu respeito, e do saudoso advogado Sérgio da Silva Martins. Foi um grande amigo, um mestre, cuja memória eu reverencio aqui com muita gratidão e muita saudade. Eu os conheci porque eles estavam visitando alguns núcleos do pré-vestibular para informar que existia uma vaga de estágio no CEAP, um estágio na área jurídica, que era exatamente aquilo de que eu precisava. Me candidatei, fui feliz nessa seleção, enfim, meu currículo, entrevista foram suficientes para que eu ingressasse, e
comecei a estagiar num projeto que se chamava Projeto Agir. Só que esse Agir é com J. Era Ação Jurídica Insurgente de Combate ao Racismo. Eu gosto muito de insurgente, adoro essa palavra. E esse projeto ele visava exatamente criar uma jurisprudência na linha da questão racial. Patrocinávamos causas de vítimas de discriminação, nós fazíamos a assessoria jurídica gratuita dessas pessoas, uma vez que o projeto ele era financiado, tinha um financiamento dessa Fundação FOR, e através desses processos nós criaríamos um banco de dados, criaríamos elementos para que nós pudéssemos recorrer depois, enfim. Essa era a ideia do nosso projeto e de alguns outros projetos que existiam no Brasil. E foi aí que eu comecei a me tornar um advogado antirracista. Antirracista eu já era, não era advogado porque eu não estava formado ainda. Permitam só que eu faça umas observações dentro desse nosso programa de ação jurídica. É importante dizer que, no início, o atendimento às vítimas da discriminação, ele não era uma coisa fácil, por várias razões. Eu não sei quantos de vocês, ou se algum de vocês já passou direta e concretamente por uma situação de discriminação. De discriminação, certamente, né? Estou falando para homens, mulheres, jovens, idosos, enfim, certamente algum tipo de discriminação já passou, o vento da discriminação já passou por você. Lamento informar, caso você não tenha percebido antes. Mas as pessoas que eram discriminadas racialmente, primeiro elas chegavam com um baque emocional muito grande. Era comum a gente receber pessoas lá chorando, pessoas incrédulas, pessoas resistindo àquela realidade de que, de fato, tinham sido tão diminuídas na sua dignidade, na sua integridade, que foi um processo difícil, foi um processo complexo começar a executar esse trabalho. Fora uma questão que hoje em dia talvez seja muito mais suave de ser abordada, que é essa de assumir a sua negritude, né? De se sentir bem, de colocar isso como positivo. A palavra negro tinha na ocasião, para muitas dessas pessoas, por si só, uma conotação negativa. Várias pessoas chegavam até o nosso atendimento e diziam: ele me chamou de negro. Bom, e aí, né, a gente teve que ir treinando a nossa forma sutil de explicar a essa pessoa que, de fato, ela era uma pessoa negra e que não estava aí a ofensa. Não foi fácil. Talvez hoje, para vocês que são bem mais jovens, enfim, que estavam muito ocupados nascendo enquanto a gente tentava convencer as pessoas que elas eram negras, talvez não tenham uma percepção exata do que foi isso. Mas era muito comum que as pessoas se sentissem ofendidas ao serem chamadas de negras. E isso era reforçado constantemente pela mídia, enfim, pelas artes, né? A gente percebia que o negro ou a negra, sobretudo a mulher negra, quando era tida como uma musa, como era bonita, etc., ela sempre alterada na sua condição. Ela não era vista como uma mulher negra. Ela era morena, ela era marrom bombom, ela era isso, ela era aquilo, uma série de supostos eufemismos que, na verdade, atrapalhavam imensamente o nosso prosseguimento. Ao longo desse período, nós tivemos alguns casos paradigmáticos e muito contundentes. Eu vou falar brevemente de dois deles. Um deles
que teve a maior notoriedade, inclusive de mídia, foi originado de na falta de uma palavra mais honesta, de uma canção que um determinado senhor criou, um artista circense, que depois enveredou pelo caminho da música, da televisão, e teve uma receptividade muito grande. E esse senhor, ele foi contratado pela Sony Music, que era uma gravadora gigante, enfim, sobretudo para suprir uma lacuna da música engraçadinha, que foi num período um pouco depois de um trágico acidente aí que vitimou um grupo musical, Mamonas Assassinas, né? Eles morreram num acidente de avião, etc. E eles ocupavam esse nicho da música engraçada, da música de fazer rir, etc. Com o desaparecimento dos Mamonas, trágico, esse senhor, ele foi alçado a estrela da música engraçadinha. E esse cidadão, percebam que eu estou evitando citar nomes, citei o nome da gravadora, por se tratar de uma questão pública e notória, ele criou uma determinada canção, produziu uma canção chamada Veja os Cabelos Dela, e que dizia, brevemente, veja os cabelos dela, parece bombril de arear panela. Daí para pior. E nós ingressamos, nós aqui no Rio de Janeiro, entidades como Guelé 10 em São Paulo, como entidades de Santa Catarina, da Bahia, enfim, diversas entidades ingressaram na ação contra essa música, ação discriminatória, enfim, motivada pela questão racial, que a gente já conhece, porque essas expressões dessa natureza, cabelo de bombril, enfim, essa tolice toda que nós conhecemos, foram utilizadas historicamente para depreciar cidadãos e cidadãs, principalmente as mulheres negras. Isso é público e notório, inclusive a própria empresa sabia disso, e um dos seus diretores artísticos disse que a polêmica seria boa, porque com isso alavancaria as vendas, né? A gente está falando de vendas na época de discos. E esse cidadão, de fato, vendeu bastante. Nós ingressamos com a ação. Foi um período muito difícil, porque a opinião pública, de um modo geral, ela teve muito mais acesso ao artista que cantava aos domingos nos programas de televisão do que a nós, né? Meros advogados e advogados especializados em discriminação racial num país que não se assume racista. Imagina, nós éramos ridicularizados no fórum, literalmente. As pessoas riam, debochavam quando percebiam que era o nosso trabalho, enfim. E, sendo breve, para não cansá-los mais ainda, nós ganhamos a ação civil para a criação de um fundo de combate ao racismo. Nós ganhamos. E esse processo, por incrível que pareça, ele ainda está em andamento, porque tem que se fazer uma série de questões contábeis, enfim, esse processo ainda está em aberto. Esse processo nasceu no ano de 1997. O cidadão em questão, ele entrou para a política, tornou-se deputado federal com um número muito expressivo de votos, e a vida seguiu. Enfim, não citarei nomes, mas saibam que esse foi um dos processos mais paradigmáticos que nós tivemos, porque uma das estratégias da defesa dessa empresa da indústria de artes foi levar em defesa desse senhor testemunhas negras. Eles recorreram a diversos artistas negros de sucesso na época, seus contratados, para prestarem a informação de que eles não eram racistas. Não somos racistas, eles não são racistas porque me contrataram, e eu sou negro. Que é
muito comum até hoje, né? Você vê que a pessoa diz que não é racista, porque tem um amigo negro, irmão negro, bisavô era negro, enfim. Mas é importante, e aí fica uma breve observação aqui para a gente poder usar no nosso dia a dia. Quando nós falamos de discriminação racial, não é nosso interesse saber o histórico daquela pessoa. Sempre fui legal até hoje, mas hoje eu chamei alguém de macaco. Você deixou de ser legal, né? A sua atitude é uma atitude ilícita. Portanto, você vai responder pela sua conduta daquele momento, pelo seu ato, pela sua ação. É a sua ação que será julgada, não é o seu histórico. Não importa quantos namorados negros você teve, ou enfim, quantos amigos, e quantos... Isso é absolutamente irrelevante. Mas, a partir do momento que você se permite ofender racialmente alguém, quem quer que seja, você responderá pela sua conduta. Portanto, evite. O segundo caso, esse é, acho que mais grotesco, enfim, pelo alcance que teve, que eu gostaria de destacar, foi um caso que aconteceu em Volta Redonda, onde um cidadão, morador de um desses bairros, de lá de Volta Redonda, ele chamou um casal de macacos, com todas as letras, com testemunhas que ouviram, de uma forma absolutamente tranquila. Ajuizamos a ação e, curiosamente, aí vem o que torna esse caso interessante. A sentença desse processo, ela diz o seguinte, abre aspas, está provado que o cidadão chamou o casal de macacos. Ponto. No entanto, chamar um negro de macaco no nosso país equivaleria a chamar alguém muito branco de polaco, alguém sem cabelos de careca e alguém muito baixo de anão. Portanto, não há ofensa nem dano moral a ser indenizado. Fecha aspas. Ponto. As pessoas que me conhecem há mais tempo certamente já ouviram de mim essa história, esse caso terrível, tenebroso, e vocês agora estão tendo essa oportunidade de saber que, nesse período, nós advogados, eu, Gustavo Proença, Rosana Lacerda, Sérgio, nós quase morremos, né? Porque você chega, antes do recurso, quando você pega a sentença e você ouve, você vê o judiciário te dizer isso, dizer que é normal chamar você de macaco, você tem ali uma impressão de que a sociedade faliu. Mas se você aprofunda o seu olhar, se você dá 2 passos para trás para você enxergar melhor essa decisão, você chega a uma conclusão pior ainda. Você descobre que a sociedade nunca contou com você enquanto sujeito de direitos. Porque se ele me diz que é normal chamar uma pessoa negra de macaco, não há civilidade possível a partir daí, né? Recorremos da decisão, felizmente chegamos a ouvidos mais qualificados e que reverteram essa decisão teratológica, monstruosa e absurda, e deu realmente um impacto de mídia muito grande e mostrou, realmente coroou, de certa forma, com êxito aquilo que nós queríamos desde o início. Nós precisávamos, ao ser montado esse programa jurídico, nós precisávamos exatamente disso, mostrar à sociedade, que casos de discriminação existiam, 2, que eles poderiam ser levados ao judiciário, e 3, como o judiciário enxergava isso.
A questão do racismo muitas vezes era vista como uma coisa menor e uma coisa de alcova. Isso aconteceu foi entre vocês. Né? O racismo no Brasil sempre foi visto como um problema do negro. Isso aí não me cabe. O Brasil é um país que algumas pesquisas apontam que as pessoas reconhecem que no nosso país existe racismo, mas que ninguém é racista. Ou seja, nós somos o país do racismo sem racistas. Soa bizarro, não tenho dúvida quanto a isso, né? Mas para aquele momento histórico, foi um grito muito importante, inclusive na esteira de projetos jurídicos como o nosso, como o do NEM, de Santa Catarina, como outros, o poder público, a Defensoria Pública, o Ministério Público, eles começaram a se aproximar de nós. Era interessante, porque nós demos vários cursos, palestras e informações para ensinar a esses operadores do direito como lidar com essa questão racial, por conta da nossa especialização nessa área. Com isso, e resumindo aqui, porque eu estou percebendo que já estou falando bastante, embora tenha muito mais, o fim desses programas jurídicos, na verdade, ele se deveu ao seu próprio sucesso. Porque se hoje a gente pode ver que a Defensoria tem todas as condições de enfrentar, o Ministério Público tem todas as condições de enfrentar, significa que aquela luta, aqueles risos que a gente sofreu, aquele tipo de xingamento, etc., aquilo valeu a pena. Valeu a pena porque fez com que a dúvida aparecesse para mais gente, despertou a curiosidade de mais gente e fez com que várias pessoas também se percebessem. Porque a solução passa necessariamente pela autopercepção. Nós temos aí hoje nós temos vários campos, vários espaços de discussão da discriminação racial, inclusive no esporte, temos aí o Observatório da Discriminação Racial no futebol, dentre vários outros espaços, em que esse debate ele é fundamental, necessário, ele é indispensável. A sensação de pertencimento a um determinado grupo étnico-racial é fundamental para que você se perceba. Quando você fala Black Lives Matter, quando as vidas negras importam, você necessariamente tem que admitir, antes de qualquer outra coisa, que vidas negras existem. E querem continuar existindo, razão pela qual lutam, esperneiam e buscam adesões para que os desmandos, enfim, toda essa negação, toda essa violência, ela continue a ser combatida. Eu não tenho uma expectativa heróica de que isso seja resolvido, por exemplo, por uma decisão, por um herói, por um astro, por uma figura alienígena que chegue e decida isso. Eu confesso que não, porque enquanto a sociedade não perceber que o racismo, que a discriminação racial mina o seu bem-estar como um todo, vai ser um processo lento, como tem sido um processo lento. Eu estou falando aqui para vocês de coisas de 25 anos atrás, não que não tenha existido avanços, não é isso que eu estou dizendo, avanços aconteceram, felizmente, espero que sigam, mas também muitos retrocessos aconteceram. Nós hoje convivemos com figuras públicas que já deram declarações completamente absurdas para um ponto de vista de qualquer pessoa com uma postura média e um conhecimento médio de dignidade humana, que estão em cargos muito valorizados na sociedade.
E, enfim, falamos de processos, falamos de como cheguei até aqui. Eu queria só perguntar, Nicolas está por aí, certamente, eu queria perguntar uma coisa, eu paro, a gente continua, como é que funciona esse procedimento? Nicolas, querido? Pausa comerciais. Estou aqui, só um instantinho, vou chegando. Tem que clicar em algumas coisas. Pronto, cheguei. Opa! Valmir, você que manda. A gente tem uma questão, mas assim, você pode continuar e aí no final a gente traz, porque aí podem aparecer outras coisas também. Ou, se você quiser, Perfeito, já perfeito. reagir a Vou alguma só falar coisa, de mais uma coisinha só. tá, Uma coisinha beleza. só Então, aqui. Vamos voltando a lá. você. Beleza? Passamos pelos nossos comerciais. Vou falar de ações afirmativas, assim, muito rapidamente. Ações afirmativas, para quem não está ligando o nome à pessoa, são políticas públicas voltadas a recuperar um equilíbrio social que tenha sido, em algum momento da existência humana, descompensado. Vamos dizer assim, eu estou sendo acho que eu estou sendo politicamente correto, supondo que todos os seres humanos nascem livres e iguais, como diz a nossa igualdade formal, né? Em algum momento essa igualdade formal ela deixou de existir e a gente percebe que para nós isso foi muito rápido, né? Isso sumiu assim de uma maneira muito rápida, sem sequer ter sido notado. Eu participei, por ocasião desse período também, junto a vários estudiosos, vários advogados, vários professores, várias pessoas maravilhosas, algumas das quais, inclusive, foram citadas pelo Pedro Paulo na sua fala aqui da nossa Vozes Pretas. Aliás, eu recomendo fortemente quem não assistiu, Pedro Paulo, Luciana, Cassiane, que, por favor, procurem, vocês certamente vão ver e vão ouvir histórias e exemplos muito motivadores. Dizia eu que participei de um grupo de estudos sobre a ação afirmativa, sobre ações afirmativas e políticas de cota, com o objetivo de que fossem formuladas leis e que acabaram resultando nas leis, em parte das leis de cotas. Uma das primeiras leis foi a das cotas na UERJ. E, a despeito desse tema ser um tema espinhoso, que evidentemente eu não vou esgotar nesses 5 ou 6 minutos que eu estou me propondo falar mais, para não cansá-los, mas foi um período de extrema, digamos, extrema luta, foi um período de muita incompreensão de grande parte da sociedade, inclusive de pessoas negras. Muito comum encontrar pessoas negras, afrodescendentes, contrárias às cotas, e não por questões, digamos, com fundamentos científicos, teóricos, mas não. Muitas dessas pessoas elas eram levadas por um sentimento que lhes foi incutido de que cota, de que ação afirmativa, de que políticas compensatórias seriam uma espécie de abre aspas, esmola, fecha aspas. Não consigo deixar de me lembrar disso sem uma certa ironia, porque nós vivemos aqui no Brasil uma realidade em que o sistema escravocrata, enfim, a discriminação, ela é parte da nossa base socioeconômico-política, né? Eu tenho certeza que professores de história, ciências sociais são bem mais gabaritados para falar sobre isso com vocês, mas não é difícil ver, né, que nós, cidadãos afrodescendentes, a muitos de nós foi negado
o nome, foi negada a história, foi negada a informação da sua ascendência, enfim. É muito natural, muito fácil de se ver isso. E algumas dessas pessoas contrárias à política de cotas, elas usavam exatamente esse argumento, que é um argumento que lhes foi incutido. Você não precisa disso. Você consegue se você se esforçar. Previamente, e rapidamente eu vou falar sobre isso, o esforço sempre estará presente, né? Para quem não conhece política de cota, eu não vou me aprofundar no tema, tem algumas sugestões de bibliografia, de vídeos, para que as pessoas interessadas conheçam um pouco mais a ideia das ações afirmativas, mas eu faço aqui um convite, sobretudo a vocês, jovens aí, em formação, em busca de um caminho para o ensino superior e também alguns já muito conscientes do que vão estudar, do que vão fazer, que se permitam esse exercício. Não se deixem levar pela primeira resposta emocional. Cota, ação afirmativa, não te torna inferior a ninguém. Isso é uma grande bobagem. Tem uma frase que eu ouvi uma vez de alguém que eu adorei, que diz que texto sem contexto é pretexto. Ou seja, essa frase dizer que esmola, você não precisa, você consegue, etc., são frases falaciosas, né? Que elas não se sustentam. Quando você começa a esmiuçar, a entender e a perceber que essa reparação, essas políticas de reparação, elas nada mais são do que uma tentativa de se equilibrar uma sociedade que está doente. A nossa sociedade está doente há muitos anos, há muitas décadas. Fácil de se ver. Quem ainda duvida, ou quem ainda não percebeu, faça um exercício de visualização. Vá ao fórum, veja quantos juízes são negros, quantos promotores são negros, quantos defensores públicos são negros, quantos pastores, chefes de igrejas são negros. E faça através desse exercício, faça uma análise do que, de fato, levou a essa diferença. Não estamos mais, felizmente, no 1%, 0,5% que o Frei Davi me apresentou em 1995. Avançamos. Mas nem tanto. Não sejamos excessivamente otimistas. Continuemos atentos, persistentes e observadores, para que cada um de nós possa, cada um e cada uma de nós possa ter uma visão mais firme daquilo que se propõe discutir. Isso fica como um aperitivo para quem se interessar por essa matéria. Eu fico às ordens para qualquer dia, qualquer hora a gente voltar a esse tema, falar dessa coisa, falar de outras coisas. Me convido para ir ao pré-vestibular, tão logo nós possamos estar novamente uns na presença dos outros, sem determinados cuidados e pavores. E agradeço essa oportunidade de estar conversando com vocês. Agradeço mais uma vez ao Paulo Freire, agradeço na pessoa do Nicolas. E avante. Nicolas, com a palavra. Valmir, eu quero de antemão, agradecer imensamente, né, a sua fala, antes da gente passar para algumas perguntas, né, alguns comentários.
foi, eu diria que foi assim, para mim foi uma grandíssima aula. Não Nossa, no sentido carocha da coisa, no sentido fechadinho, não. Foi uma grandíssima aula porque eu aprendi mais sobre o Brasil, aprendendo mais sobre você. E essa é uma oportunidade que aqui é um prazer enorme ter. Estou muito feliz da gente poder construir esse espaço junto, sem porque dúvida. a ideia é essa, né? Claro, Então, claro, com deixo certeza. aqui já meu grandíssimo agradecimento, foi excelente. E eu não vou ficar falando agora, eu quero já trazer algumas questões, porque você recebeu algumas perguntas aqui, Opa, e eu não vamos quero lá. deixar Espero que eu passar, saiba né? responder algumas. Você vai mandar bala, tenho certeza. O que você prefere? A gente vai em cada uma ou a gente faz algumas e Bom, aí você depende, eu responde? não sei. Quantas são? Muitas? São poucas? Aí depende. Deve ter base de umas 5 por enquanto, entre 4, 3 e 5 por aí, eu acho. Eu não contei direito. Se você quiser, pode mandar de duas em duas. Beleza, então. Tá ótimo. Então, vou fazer aqui, a gente tem aqui a do Marco Castilho, nosso Marco Marquinho lá do Castilho, Floricanto, se eu não me grande engano. amigo, grande irmão. Grande, grande. É, Ele pergunta qual a sua visão acerca de algumas celebridades e autoridades negras, a exemplo do senhor Sérgio Camargo, que a todo momento desqualificam a luta do povo negro. Essa é uma questão. E a Margarete Uhum. Cândido, essa eu não conheço não, é só minha mãe. Ela Uhum. pergunta quais dificuldades você enfrentou no espaço acadêmico? O que diria aos jovens negros que estão buscando por ingressar nesse espaço? Uhum. Perfeito, ótimo. Agradeço as contribuições dos queridos, né? Marco Castilho, Margarete Cândido, pessoas espetaculares. A pergunta do Marco é extremamente pertinente, né? Determinadas celebridades, autoridades, pessoas que alcançaram notoriedade social, financeira. A muitas dessas pessoas falta aquilo que eu mencionava anteriormente, falta a sensação de pertencimento. Você vê muitas vezes homens e mulheres negras, etc., falando, os negros fazem isso porque eles, quando eles entraram... A gente vê muito isso na discussão da política de cotas, enfim, as pessoas diziam, não, eles... Aí você tinha que interromper a pessoa e dizer, mas o que tem nós? Sim, não, nós negros, realmente, nós negros não precisamos disso. Eu creio, o Marquinho, que é fundamental a sensação de pertencimento ao grupo étnico, racial, ao gênero, enfim, aquele ponto sensível que está sendo atacado. Eu acho que sem isso, você simplesmente não tem empatia. Né? Quem não tem essa visão, quem não tem essa percepção, ela de fato não faz muita questão. Alguns, inclusive, fogem disso. Né? É uma frase muito comum que eu ouço desde a minha adolescência. A questão no Brasil não é racial, é social. O negro rico não sofre isso, não sofre aquilo. Os fatos comprovam que isso não é exatamente uma verdade. E mais, esse é um falso dilema, né? A questão não é racial, é social. O racismo existe na sociedade. Portanto, estamos a falar da mesma coisa. A questão é social e toda a sociedade deve se envolver na resposta. Margarete Cândido, querida, professora, artesã, cantora, ela pergunta quais as dificuldades que eu encontrei no mundo acadêmico. Meg, na verdade, essa ideia do mundo acadêmico, como eu vou recuperar também uma coisa que eu falei no início, quando eu terminei o ensino fundamental, eu não sabia o que vinha depois.
Uma das principais e maiores dificuldades que eu tive, pessoalmente, foi a falta de referência. Eu não sabia, como, por exemplo, hoje, os alunos e as alunas do Paulo Freire sabem, que eles têm uma gama de possibilidades, eles sabem, se não exatamente como fazer, mas sabem o que podem almejar, né? Minha sobrinha hoje, Lidiane, está com 17 anos, ela sabe, ela tem uma visão que ela já tem um exemplo. Isso me faltou muito nessa trajetória, isso me faltou. E uma vez na universidade, até eu contar uma breve história aqui, eu me formei pela UF, pela Universidade Federal Fluminense, e a UF, durante um certo período, no finalzinho não, no final não, meados dos anos 90, ali 93, 92, 93 talvez, ela criou um campus avançado em Nova Iguaçu. Eu estudei grande parte das disciplinas de Direito no campus de Nova Iguaçu, da UF, que funcionava no Colégio Monteiro Lobato. Era uma parceria da Universidade Federal Fluminense, professores vinham, voltavam, etc. E aí eu estudava à noite, esse curso era à noite, esses cursos, porque durante o dia a escola funcionava para ensino médio, né? Ensino médio. E as dificuldades que eu tive são as dificuldades de um afrodescendente despossuído de capital, de oportunidades, morador de Belford Roxo, Sargento Roncalli, não sei quantos de vocês conhecem essa localidade. O Sargento Roncalli originalmente ele é um conjunto residencial destinado a militares. Inclusive ele foi construído pela Caixa de Subtenentes e Sargentos do Exército. Tanto que todas as suas ruas têm patente, Rua Sargento, Rua Tenente, Rua Subtenente, Rua alguma coisa, porque ele visava contemplar militares com esses financiamentos. Isso há 30, 35 anos atrás, onde a situação de Belford Roxo era muito mais precária. Belford Roxo não era sequer emancipado, né? Belford Roxo era um distrito de Nova Iguaçu. Quer dizer, era um lugar bastante sofrido. Quem acha Belford Roxo hoje sofrido não vai entender do que eu estou falando, né? E os militares eles começaram a rejeitar, não quiseram, e na época foi possibilitada a abertura de financiamento imobiliário para outros setores, outros funcionários públicos. Meu saudoso pai, Wilson da Silva, daí o Silva que o Nicolas achou, era meu pai, ele era da SEDAI e conseguiu um financiamento, era um funcionário da SEDAI, foi o que me levou de Rocha Miranda, da família lá do Menino 23, para Belford Roxo. Todo tipo de dificuldade financeira, de livro, de tudo, porque nós estamos falando de uma época, volto a dizer, né, como eu já sou meio jurássico, a gente está falando de uma época pré-Google, né? Você não tinha baixar o texto em PDF, né? Você tinha biblioteca. E essa era um hábito que eu já tinha desde o tempo que eu estudava inglês. Eu me tornei assim meio que um usuário quase compulsivo de bibliotecas. Eu conhecia várias bibliotecas em vários lugares do Rio, mas não era por prazer, não, era porque eu não tinha livro, né? Cansei de estudar na época da faculdade, inclusive meu grande amigo Edson Botelho, professor hoje lá em Santa Cruz do Sul, da Unisc, ele é uma testemunha disso. Estudei várias vezes na casa do Edson, na época, lá no BNH, enfim, estudávamos juntos. Quando um tinha o livro, estudávamos juntos. Quando nenhum dos dois tinha, a gente ia para a biblioteca, enfim. É isso. Dificuldades financeiras, dificuldades familiares, dificuldades existenciais, todo tipo de dificuldade. E o que eu sugeriria para os nossos jovens alunos e postulantes prossigam, sigam suas dúvidas, confiem até nas suas dúvidas. Duvidem de algumas certezas, mas nas dúvidas vocês podem confiar. Sejam curiosos. Cliquem na imagem que chegou pela rede social antes de compartilhar. Talvez aquela notícia seja de 4 anos atrás. Meg, obrigado. Não sei se eu respondi, mas enfim.
Eu não sei se você respondeu, mas você disse o que eu precisava ouvir hoje, então já agradeço. Alguém eu Confiar nas respondi. dúvidas para quem... Alguém você respondeu. Confiar nas dúvidas para quem está na academia, eu acho que é assim, o poste de ouro que você está nos dando. Muito obrigado. Temos aqui a pergunta da Maria Guerreiro. Pergunta o Nossa. seguinte: neste caso, as estruturas da sociedade, a seu ver, não teriam que ser descolonizadas, o direito, que é urocêntrico? Então, uma pergunta sobre a necessidade de descolonização. Uma outra questão, deixa eu descer um pouquinho aqui, para eu achar, eu sei que tem mais uma. Tem aqui um comentário, né? E aí, um pouquinho maior, eu vou deixar aqui no final para a gente, se Tranquilo. você quiser reagir de alguma forma. A Tranquilo. Fabiana Queiroz comenta: Sim. são as políticas reparadoras e não são políticas reparadoras, né, sobre as cotas. E não são recompensas. Tem que se colocar sempre que é uma reparação já o que foi usurpado da população negra. E que o tempo foi e continua sendo marginalizado. O racismo é presente a todos os dias e de tantas formas veladas. Vamos, antes de passar a palavra para você, se me permitir eu reagir rapidamente ao comentário da Fabiana, que me lembrou uma questão, uma passagem que me tocou muito, assim, li para o mestrado agora, né, que estou fazendo, mas ficou comigo, que é uma passagem de um discurso do Luther King. Eu li dois para essa aula, não lembro se foi no Voto à Bala ou se foi no outro que a gente leu. Mas num desses discursos ele vai dizer, do Luther King não, perdão, do Malcolm X, Sim. que está em algum lugar na minha camisa, mas acho que aqui não dá para ver. Então o X ele vai dizer o seguinte, que o direito pelos quais, né, os direitos pelos quais os negros lutam são direitos que os negros tinham. Ele vai falar justamente isso, de que são direitos inatos, né? O X está, de certa forma, ressignificando essa ideia meio que liberal, assim, de direitos inatos, né? Como algo que já está garantido. Ele fala, não, existem direitos fundamentais, mas usurparam eles da gente, né? Tiraram eles da gente. Então, quando você está lutando, né? E para ele essa luta envolvia a questão da violência. Quando você está lutando e sendo, inclusive, violento nessa sua luta, você não está cometendo nenhum crime. Você está tomando de volta o que é seu. Então, entra um pouco também toda essa discussão jurídica, né? De, por vezes, as reações serem configuradas como crimes, né? Quando a gente reage, a gente é colocado como alguém que está cometendo uma atrocidade, né? Inclusive, esse é um tema que interessa ao Pedro Paulo, que falou com a gente, pesquisado isso. Não sei se ele me permitia dar spoiler do que talvez seja a dissertação dele, mas já estou dando. Mas é justamente porque tem todo esse estigma, né? De que quando a gente vai fazer alguma coisa para dar conta daquilo que nos foi tirado, a gente está cometendo uma atrocidade. E aí o Malcolm X vai lembrar a gente que a gente só está tomando de volta o que é nosso. Só essa lembrança. Muito pertinente a sua observação, né? Agradeço sua observação, agradeço as perguntas da professora Fabiana, minha querida amiga, irmã de fé, um grande axé, um grande abraço. A observação dela é perfeita com relação à questão das ações afirmativas, é uma reparação, vai muito na esteira do que você diz, na verdade. Você nasce e cresce sem perceber que estão te tirando alguma coisa. E você vai perceber lá na frente que, de fato, você teria direitos. E você tenta recuperá-los. E foi muito, muito pertinente que você colocou, que muitas vezes você é tido como o agressor. É como se você que sofreu a violência, a gente viu várias vezes, a gente viu em vários casos. Vou colocar isso para um período mais recente, assim, para não cansar as pessoas com histórias antigas. A gente viu casos de discriminação, por exemplo, em que mais recentemente as pessoas, por força das redes sociais, conseguem alcançar o espaço de trabalho daquele agressor e fazer uma espécie de carga, de uma pressão social,
que em alguns casos leva até a demissão dessa pessoa, né? E aí, você percebe que você que entrou lá no Twitter para falar que aquele determinado indivíduo é racista, você passa a ser o culpado. Eles dizem a pessoa perdeu o emprego, perdeu o sustento da sua família por causa de você, que o cancelou. Ninguém percebe, ou poucos percebem, ou quem comenta isso não se dá conta, que se ele não tivesse cometido aquele gesto, não haveria conversa nenhuma em Twitter. A gente tem que ter muita cautela quando tiver essa avaliação, quando a gente pesar essas questões, para que a gente não culpabilize a vítima, como acontece e a gente vê acontecer todos os dias com as mulheres. Né? Quantas mulheres aí vítimas de violência sexual não são convertidas na causadora da sua própria violência, o que é um absurdo incalculável, né? Não tem nem palavras para dizer isso. Né? Aquela coisa que a mulher provocou o seu estupro, que a culpa do seu estupro foi da roupa curta, a culpa do estupro é do estuprador. Só. Enfim, mas vamos lá, não vamos fugir da matéria, mas se estamos falando de direito, a gente tem que falar em mulher. A gente está aqui falando de racismo, falando de direitos humanos, falando de dignidade da pessoa humana. Não tem como a gente fugir disso. Obviamente que eu não vou me aprofundar por falta de condições técnicas, de conhecimento, para debater a questão da mulher. Eu costumo dizer isso com muita frequência, né? Com relação à questão da mulher, o máximo que a gente consegue ser é solidário. Eu nunca vou dizer eu sei o que você está sentindo, porque eu não sei. Eu só sei o que eu estou sentindo. Né? Maria Guerreiro. Maria Guerreiro é uma das pessoas mais importantes, mais queridas na minha vida. Inclusive, ela tem uma grande importância na minha formação. Maria Guerreiro foi a melhor professora de história que eu não tive, porque ela foi professora da minha irmã, na escola Otávio Pinheiro, no Roncalli, e eu ia para lá. Sim, eu perguntava coisas a ela fora de hora de aula me esclareceu muita coisa. É uma pessoa muito amada, eu estou muito honrado de ter uma audiência tão qualificada, né? Castilho, Bia, eu vi comentários aqui da Mônica, da Lussandra, da Fabiana, da Maria Guerreiro, Tereza, minha querida, um beijo. Eu penso sim, né? Na verdade, é preciso que a gente perca esse caráter de colônia, né? Esse caráter de colônia, ele nos atrapalha, porque ele nos faz referenciar numa realidade que não é necessariamente a nossa. Né? Recentemente eu assisti uma live do professor e meu amigo tão querido Ronald Apolinário de Lira, na Emerge, que ele e um professor, o professor Alexandre, falavam também sobre isso, embora o tema fosse outro, esse recorte da necessidade da gente se afastar da mentalidade de colonizado, ela é fundamental, ela é importante, ela é necessária. Não ouso dizer que é urgente, né? Porque eu já estou até com medo de usar essa palavra de urgente, mas ela continua sendo necessária, sim, concordo com você, e te agradeço pela pergunta, agradeço a Fabiana pela observação. Tem mais, Nicolas? Temos mais, sim. Temos mais uma pergunta, se não me engano, e 2 comentários. Então, se tiver problema, eu faço as 3 aqui, leio as 3 para a gente conversar. Beleza? Não, por pode, enquanto, a gente não se preocupe, tem só não. Eu ia dizer que eu estou me sentindo em casa, mas eu estou em casa, né? Que bom, mas quer dizer que você está ainda mais em casa, vamos dizer assim. Sem dúvida. Eu fico feliz. Convidar o pessoal que está participando, gente, se quiser mandar mais comentários, mais perguntas, fique à vontade, tá? A gente tá encerrando porque as perguntas acabaram, mas se vier mais, a gente traz aqui. Só um instantinho para eu me achar aqui. A gente tem uma pergunta do pré, que provavelmente é o George que colocou.
Livre é ótimo. Que é como conseguimos no Brasil transformar a maioria negra numa minoria. Então, Uhum. como esse processo se dá. Rapaz. Temos também um comentário aqui, só um instantinho. Um comentário do Wagner que eu achei interessante a gente trazer para debater, que é um certo incômodo, não sei se foi uma dúvida ou um certo incômodo do Wagner, né? De por que aqui no Brasil as leis sobre o racismo não são levadas tão a sério. Perfeito. E o último comentário é da minha querida mamãe, que diz: precisamos derrubar o discurso do somos todos iguais. Ele enfraquece essa necessária pertença. Somos da mesma raça, mas não somos iguais. Então, fique à vontade para as reações, Valmir. Maravilha. Perfeito. Você sabe que mães têm prioridade, né? Então, eu vou começar pelo fim. O comentário da Margarete, ele é importantíssimo, de que não somos todos iguais, né? Na verdade, ela está coberta de razão, nós não somos todos iguais. Esse manto da igualdade formal, ele foi durante muito tempo um empecilho, que deveria ser uma bandeira de liberdade, uma bandeira de igualdade de oportunidades, ela foi um empecilho, porque se você for levar ao pé da letra, né, essa ideia de igualdade, todos são iguais perante a lei. Isso autorizaria, por exemplo, o trabalho infantil, isso acabaria com a prioridade do idoso, isso acabaria com a licença maternidade, enfim, é uma coisa ilógica, né? Em tempos ilógicos. Fica bem claro aqui que eu não estou dando nenhuma sugestão para que isso acabe, né? Estou só fazendo uma breve distinção entre a igualdade formal e a igualdade real. O princípio da igualdade, todos são iguais perante a lei, grosso modo, significa todos os iguais são iguais perante a lei. Não é que todos sejamos iguais, não. Mas todos os iguais são iguais. Todas as crianças são crianças, todos os idosos são idosos, todas as mulheres são mulheres. A partir daí é que o princípio da reparação vai procurar onde esses iguais eles foram separados. A ideia da reparação obriga a essa leitura para que você possa fazer essa compensação e resgatar o equilíbrio. O princípio da igualdade formal é o nosso sonho de consumo, né? Se fôssemos todos iguais, etc. e tal, talvez parte desse processo fosse diferente. Concordo com a Margarete, de fato, a nossa desigualdade, a nossa diversidade, ela é fundamental, e aí eu já faço até um link com a pergunta do Pré, que chegou do Pré, via George, ou não, sabe que a família Cândido e Lau são prioridades absolutas. Como transformar a maioria em minoria? Porque, a meu ver, né, nós não nos assumimos. Essa ideia do pertencimento, ela não é muito abraçada por determinados grupos, determinadas pessoas, sobretudo em certos pontos da sociedade, em certos pontos de destaque social, financeiro, aqui remontando até a pergunta do nosso amigo Marco Castilho, certas celebridades, certas figuras notórias, elas começam a acreditar no colorblind, elas começam a acreditar que isso não faz diferença, que de fato isso não existe, que talvez isso tenha sido tudo um mal entendido. Aqui a gente tem essa cultura do mal entendido. Daí eu faço um aporte para a colocação do meu amigo Wagner Macedo, querido, um grande abraço. É porque as leis sobre racismo não são levadas a sério no Brasil. Esse ponto, Wagner e amigos, é fundamental, né? Esse ponto foi
talvez o principal para que lá no início a gente tivesse esses programas de assistência jurídica, né? Porque a lei existe, a lei está ali para ser aplicada. A meu ver, o que possibilita essa história de que no Brasil tem lei que pega e lei que não pega é a falta da vigilância social do cidadão. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu quero dizer que quando um magistrado, quando um juiz diz que é normal chamar o negro de macaco, eu que sou parte do processo, tenho que reclamar. Eu que sou advogado do processo, tenho que reclamar. Os professores têm que reclamar. Os frentistas têm que reclamar. Os contadores têm que reclamar. Ou seja, a sociedade ela precisa se sentir atingida por essa questão. E como a gente historicamente vem sendo colocado de lado, fica parecendo que é uma questão entre um pequeno grupo. Teve um problema de racismo com aquela pessoa, mas foi só com ela, porque os outros são legais. Não é. Enquanto a gente não conseguir perceber isso como sociedade, vai demorar muito mais. Não sei se eu respondi, não, mas assim. Respondidíssimo, seu Flamengo. Acho que só um comentário rápido, né? Esse debate sobre igualdade e desigualdade, eles sempre me interessou muito, né? Sempre me tirou umas noites de sono, assim, pensando, né? Nesse dilema. E é interessante porque uma das coisas que me ajudou a pensar sobre isso foi uma fala da Tereza, que está aqui com a gente, né? Lá no Floricanto, lá no encontro que sim. Tereza no grupo Cavalcante, um abraço. Né, lá no grupo ecumênico de estudos bíblicos, né? Que a gente, eu, Romir, mais uma galera que está aqui participa, né? Já estou fazendo a propaganda também, quem quiser saber mais aí, procura a Tereza, procura o pessoal. E aí a Tereza falou algo como, numa conversa, né, que a gente estava tendo lá, ela falou algo como: nós precisamos de oportunidades iguais de sermos diferentes. E aquela frase ficou comigo. Excelente. Porque, assim, me organizou um dilema na cabeça, sabe? A gente estabelece ao mesmo tempo, né? Ou pensa ao mesmo tempo na igualdade e na desigualdade. A igualdade na diversidade, digamos assim. Né? Mas a gente precisa dos dois, né, para pensar a sociedade e para ir se organizando. Então, é um debate maravilhoso, é muito bom ter pessoas como você, pessoas como a Tereza, trazendo reflexões importantíssimas para a gente. Chegou aqui um comentário da Fabiana Queiroz também para a gente trazer para o debate. A Fabiana diz: precisamos fazer com que a lei que foi aprovada, mas não colocada em prática de forma correta, a lei 10.639 de 2003, precisamos colocar em prática, pois se fosse colocada realmente em prática, faria com que crianças se reconheçam como pessoas pertencentes à história. Perfeito. Eu não sou muito bom com a parte legislativa, então não sei, não reconheci o alvo da conversa, mas se quiser trazer algo, vamos, fica à vontade. A gente está falando em síntese, sobre ensino da história da África, enfim, sobre o ensino de história a partir de uma perspectiva mais abrangente, né? Porque a história que a gente aprende é eurocêntrica, né? A religião que a gente aprende, de um modo geral, ela também é eurocêntrica. Você percebe que... Ontem até eu estava conversando isso aqui em casa. A gente estava falando sobre Grécia Antiga. Tudo que há de mais sensacional, espetacular, vem da Grécia Antiga. Como se antes disso não tivesse existido reinos, impérios, enfim, no continente africano. E aí nós falávamos sobre o Egito, né, a sua posição geográfica, é como se o Egito fosse uma coisa solta no mundo, né?
você vê os filmes sobre o Egito, as pessoas têm olhos azuis, são brancas, etc. e tal. Ninguém fala, por exemplo, na Núbia, né, que foi um império fantástico também, enfim. Não vou correr o risco de falar sobre temas que eu não domino, porque eu sou um palpiteiro. Mas a fuga dessa educação colonizadora, né, que nos é imposta, como a Teresa, a Maria Guerreiro, que também é Teresa, ela nos coloca, de fato é isso, né? Existe uma cultura eurocêntrica, um pensamento de colonização, e a gente abraça, às vezes, com desconhecimento, né? Como a Fabiana falou, se essa lei fosse aplicada corretamente, você já teria um começo, né, de uma história questionadora. E aí, volto a dizer, a gente precisa de mais dúvidas para melhorar um pouquinho essa sociedade. Li num texto recentemente, não vou saber citar o nome do autor, porque já disse que a memória é fraca, mas o texto se chama, o título antes dos pontos se chama Enegrecendo a Educação, né? Então fica fácil de achar para quem quiser procurar. E o autor falava justamente sobre a necessidade da gente enegrecer e assim fazer um processo que é decolonial, né? Mas o que eu achei assim mais interessante no texto, mais chamou minha atenção, é justamente como ele constrói esse conceito de enegrecimento, né? O enegrecimento é um conceito, um conceito que surge justamente de mitos e de mitologias, de histórias, de reflexões da África e da afrodiáspora, que entendem a noite, o negro, como revitalização. Né? Então é uma reconceitualização do que a gente entende, né? Uma ressignificação do que a gente entende como negro, como preto, como negritude, partindo da ideia de revitalizar, né? E o texto discute no finalzinho justamente a lei de estudo da história africana, que eu conheço um pouco só e não consegui reconhecer pela letra da lei, porque não é meu forte, mas que ele fala justamente sobre como é uma oportunidade, né, da gente passar, da gente, enfim, vivenciar essa revitalização. Um comentário aqui do Marquinho, né? Acho que para a gente já ir finalizando, que a gente já está quase. Assim, a conversa está ótima, a gente pode continuar, mas a gente está 1h30, se o pessoal quiser, a gente vai embora, mas senão a gente vai já encerrando. O Marquinho vai comentar que esse é um dos problemas no país. A gente tem um imenso conjunto de boas legislações, mas que não saem do papel, letras mortas. Nesse sentido, penso que nós, sociedade, precisamos ser mais vigilantes e atuantes nas cobranças pela execução. Eu queria adicionar isso, Valmir, vou aproveitar aqui o gancho do Marquinho. Eu estava pensando quando você falava sobre essa vigilância, né? Como é que você acha que essa necessidade de vigilância ela pode ser assim melhorada ou aprimorada por uma necessidade de comunicação, né? Ou até mesmo de educação, ou seja, da gente conhecer mais as leis, conhecer as maneiras de cobrar. Como é que você acha, você vê uma lacuna em relação a isso no Brasil? Você acha que é possível a gente de certa forma preencher essa lacuna, ou desenvolver uma melhor aproximação das leis, né, até em sentido popular mesmo? Como é que você vê isso? E já vou acrescentar também, você se vira aí para dar conta de tudo, o comentário da Lussandra, nossa querida amiga Lussandra, vai dizer que lá no CEP 201, perto de São Bento, se trabalha, né? Eles trabalham a Lei 10.639 com um projeto Africanidade. Está no ar há 13 anos e cada ano um tema atual de acordo com a demanda dos alunos. Excelente, excelente. O Felipe reforçou aqui que adora o projeto, ele já participou, né? Maravilha. E está aí reforçando essa beleza do projeto. Parabéns, Lussandra. Todos envolvidos também. Perfeito, parabenizo também a Lussandra, a toda a equipe do Africanidades, Elinho Ventura, enfim, todo esse grupo que leva adiante esse projeto e que reforça
tanto, né, e com tanta qualidade, essa necessidade do debate. Com certeza vocês estão formando cidadãos e cidadãs mais aptos exatamente a fazer essa vigilância, a ter uma noção mais concreta de pertencimento, a ter uma visão sobre si e sobre o outro mais aberta, né, do que nós temos tido até então. Algumas dificuldades operacionais, administrativas, acontecem, né? A gente sabe que em certas escolas, em certas regiões, você tem maior ou menor apoio para implementar posturas dessa natureza, enfim, mas dá um alento muito grande saber que no espaço onde a Lussandra tem a sua ingerência, né, onde ela consegue levar isso adiante, isso vem sendo bem conduzido, isso dá um alento de que realmente mais casos como esse apareçam e, enfim. Como nós podemos ser mais vigilantes? Que lacuna é essa? Eu creio que é preciso que haja bastante troca de informação, troca de pergunta. Inclusive, eu gosto muito do nome do pré-vestibular de vocês, né? O preparatório comunitário. A ideia de comunidade envolve isso, de aproximação, de troca, porque nessa troca você vai começar a perceber respostas, vai começar a perceber novos questionamentos, vai começar a criar uma realidade um pouquinho diferente. Nós temos, né, cada um de nós, cada um tem um instrumento hoje muito, muito relevante, que é a disponibilidade de redes sociais. A gente pode hoje, por exemplo, conversar com o deputado em quem a gente votou, com o vereador em quem a gente votou, mas tem uma coisa que eu não posso deixar de comentar. Nós temos hoje, quem tem canal por assinatura, acho que todos têm certos canais públicos. E existe TV Câmara, TV Senado, TV Justiça. Enfim, são espaços onde você pode acompanhar muita coisa. O que falta, a meu ver, é se criar um interesse. Porque tudo aquilo em que você tem interesse, aquilo te aguça, aquilo te instiga. Né? Quantos de nós aqui, eu, você, os alunos, as alunas do Paulo Freire, quantas horas a gente já não passou vendo gatinhos fofinhos? Porque aquilo pareceu interessante. O que nos interessa, a gente vai atrás. Eu tenho uma esperança, né, de que isso possa se tornar mais interessante para a população. Eu penso que um projeto como um pré-vestibular comunitário, pré-vestibular alternativo, ele é um projeto político. Essa palavra que é quase um palavrão para muita gente, né? Ele é um projeto político. A gente precisa entender o que é política, né? E onde que ela se aplica. Ela é muito mais do que ser candidato, do que ser candidata, enfim. A gente precisa construir um pensamento onde caiba a política. Aquilo que diziam na minha infância, política, religião e futebol não se discute. Estamos vendo aí, né, muita coisa que talvez tivesse sido discutida, poderia ter uma outra conotação, ou se não uma outra conotação, pelo menos um outro fundamento. Não sei se eu respondi. Agradeço mais uma vez a todos que nos deram um privilégio, né, uma audiência qualificadíssima, né, todos os amigos e amigas que passaram por aqui, todo o meu carinho, toda a minha gratidão. Nicolas, querido, na sua pessoa, mais uma vez, eu agradeço o convite, né, desejo todo o sucesso do mundo para cada um e cada uma de vocês, preparatório comunitário Paulo Freire. Saibam que vocês estão num momento muito interessante e essa oportunidade que vocês estão tendo, certamente ela vai se refletir lá na frente. Estejam vocês onde estiverem. Saibam, vocês estarão em algum lugar.
E onde quer que vocês estejam, vocês precisam voltar e se referenciar a isso. Ok? Queridos, queridas, muito obrigado. Nicolas? Almir, excelente. Eu acho que essa sua fala final, né, de esperança para o curso e que traz, né, a importância da política, do pensamento político para o centro das ações que constroem, né, que os preparatórios comunitários constroem. Acho que a Maria Angélica coroou isso bem aqui, né, no Angélica, seu minha querida. comentário, dizendo que cada grupo que leva esses projetos, sejam eles quais forem, sempre serão passos importantíssimos para mudarmos qualquer realidade. Não adianta esperar que venham mudanças de cima, sempre nos cabe nosso pouquinho mais resistente e constante. E é essa a Maravilhoso. esperança que a gente tem, né, Valmir? Acho que essa é a esperança que a gente tem realmente de com os passos nas bases, com os passos dos grupos, né? Hoje a gente está dando mais um desses passos aqui, e que foi, assim, ao meu ver, um passo muito fincado, bem fincado no chão, junto com muitos outros, né? E que tem uma importância, assim, sem igual. Então, quero também, junto com você, agradecer a todas e todos que puderam participar, né? Quem passou por aqui, mesmo que não possa estar mais até o final, a todo mundo que está aqui até agora, muito, muito obrigado mesmo, principalmente pelas contribuições, né? Pelas perguntas, a gente pôde fazer esse debate bem legal no final, essa que é a intenção mesmo, né? Antes de encerrar, agradecendo ao Valmir, dizer para vocês que a gente, semana que vem, vai ter a última live desse mês do Projeto Vozes Pretas, né? E essa live vai ser com nada mais, ninguém menos do que o George Ferreira Lau, que é aqui o coordenador do nosso preparatório, né? Então, Jorge vai vir aqui, vai falar para a gente também sobre sua trajetória, sobre sua pesquisa, né? Jorge é professor, filósofo, agente de pré-vestibular comunitário, é um monte de coisa. Vocês vão conhecer melhor, além de meu tio também, de vez em quando, nas horas vagas. E o George tem uma pesquisa que ele vai poder explorar aqui mais com a gente, que é a pesquisa né, que ele trabalha o conceito agora eu estou com Vozes Pretas na cabeça e me fugiu o nome por algum motivo. Não vou conseguir, me fugiu a mente, às vezes prega essas peças na gente, né? Classes perigosas, acabei de lembrar. Trabalho o conceito das classes perigosas. Eu falo tanto sobre isso na aula, toda vez que ele está sentado lá na aula, eu falo, Jorge, fala das classes perigosas. Então ele tem esse conceito que ele vai poder explorar aqui junto com a gente vai poder conversar. Então não percam, sexta que vem, dia 31, último dia do mês, não é isso? A gente encerra o mês bem com o George, às 8 horas, mais uma vez aqui no preparatório comentário Paulo Freire. Meu amigo Valmir, muito, 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 muito obrigado. Não tenho muitos para te agradecer. Obrigado de verdade, de todo o coração. Adorei a conversa, foi excelente. Para mim, assim, uma emoção enorme, né? Muito obrigado por ter aceitado, muito obrigado por tudo que você trouxe, por ter partilhado, por ter conversado, respondido as perguntas, né? Pelo tempo que você doou para a gente. Foi de verdade uma alegria imensa estar com você nessa conversa. Bom, e é isso, eu que agradecer a agradeço todo essa mundo. troca tão carinhosa. A gente se vê na sexta que vem. Obrigado, Valmir. Foi excelente. Valeu, Bom que foi recíproco, né? Foi uma troca boa para todos. Gente, muito obrigado mesmo. Até a próxima. Ótima até a noite próxima para todos. sexta. Valeu. Ótima noite, gente. Obrigado e até mais. Tchau.